a mais um episódio do nosso Volcast. Hoje estou com uma pessoa super especial aqui, um baita de um empreendedor e parceiro de alguém que já veio aqui. Rafael Krasik. Lutei para falar esse nome, hein, gente? Falei certo, né? Fala certo. Seja bem-vindo ao nosso Volcast. Conseguimos. Conseguimos. Dentre trancos e barrancos, né? Falar com empreendedor, gente, é muito difícil, né? Agenda, teve uns problemas de agenda, mas deu certo. Deu tudo certo. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas a gente teve... Leandro Fukuzal. Léo é amigo... Você conhece Vitória Lamogli também? Vitória, conheço. Conhece? Ela é minha amiga, fez faculdade junto comigo lá em Londrina. Conheço. Falando de faculdade, fala um pouquinho sobre a sua história aí na fisioterapia pra gente. Eu estudei fisioterapia em São Paulo. Eu fiz uma especialização no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ela tinha outro nome na época, mas hoje é a especialização de fisioterapia musculoesquelética no complexo. E, na verdade, eu sempre tive um contato com esse mundo da dor, assim. Eu fui um paciente com dor crônica. Quando eu era adolescente, assim, eu tive uma lesão e acabei evoluindo com um quadro de dor, assim, que não melhorou. Eu era meio que atleta naquela época, eu tinha muitas lesões, elas todas melhoravam, mas teve uma vez que eu tive uma que não melhorou, assim, a dor continuou, persistiu. Hoje eu consigo entender, né? Eu tinha alodine, hiperalgesia, eu tinha zonas de hipersensibilidade, mas foi interessante porque quase em toda a minha faculdade eu fiquei com isso, assim. Eu já tinha feito físio antes, né, de estar na graduação de físio, e ao longo da faculdade inteira eu sofri de um quadro de dor persistente e eu tentava de tudo que eu aprendia a fazer, assim, pedia para os professores me ajudarem, e nada funcionava, sabe? Tipo, gerava um alívio de curto prazo, mas depois voltava. E aí eu me lembro muito bem, assim, porque antes de entrar na especialização, eu acabei fazendo vários daqueles cursos de liga acadêmica, e um que eu fiz, marcou muito, foi um curso da Liga da Dor, lá da USP. E eu fiz o curso, entrei na liga, e eu fiquei o terceiro e quarto ano da faculdade inteiro, né, acompanhando e trabalhando no grupo da dor lá do HC. O grupo da dor existe até hoje, né, mas ele sempre foi um grupo multiprofissional, que atendia ali com médico, físio, educador físico, psicólogo, nutricionista, enfim, uma equipe bem multi mesmo. Atendia pacientes com quadros assim, muito complexos de dor, assim, refratários. Era paciente, eu lembro que a gente avaliava pacientes que tinham síndrome complexa da dor regional, tinha uma dor lombar crônica que usava bomba de morfina para conseguir fazer as atividades, né? O paciente vinha para físio com a bombinha de morfina implantada na medula e ficava usando a bomba de morfina. Loucura, assim. Então esse contato foi interessante porque eu acabei sendo exposto a um mundo onde, antes até de eu ser exposto às disciplinas de musculoesquelética, eu comecei a ver isso. Falar com pessoas que estudavam neurociência, estudavam neurofisiologia, e isso meio que me marcou, porque quando eu cheguei nas disciplinas específicas da faculdade ainda, eu sempre me apaixonei pela musculoesquelética, só que o que eu tinha de explicação na musculoesquelética não explicava o que eu via com esses pacientes. E nem explicava o que eu tinha comigo, assim, o que eu sentia na época, né? Não respondia por que eles tinham dor por mais tempo que deviam, porque eu tinha dor por mais tempo que devia. E aí foi interessante porque isso acabou me aproximando desse curso do HC. Na época ele tinha um viés bem diferente, assim, ele era um curso da musculoesquelética, mas muito voltado para neuro, para entender, assim, toda a base teórica dele era tipo neurofisiologia, bases neurais do controle da postura do movimento. Era um curso muito voltado para entender essa parte do sistema nervoso mesmo. E aí eu entrei na musculoesquelética, mas com esse pezinho na neuro, assim, por causa dessa experiência, né? E isso me marcou desde então. Fiquei no HC alguns anos depois, eu fiquei de preceptor dos cursos de especialização, depois fiquei lá no corpo docente por um tempo. Trabalhei como fisioterapeuta do HC mesmo. Eu fiz mestrado e doutorado em neurociência da dor na USP, do programa de neurociência e comportamento. Em paralelo a isso, eu tinha aberto meu primeiro negócio também, que foi uma clínica, que depois virou uma rede de clínicas lá em São Paulo. E eu sempre conciliei isso, sabe? Eu sempre tentei conciliar a minha vida nessa parte de ensino, pesquisa e atendimento. Só que o empreendedorismo sempre vinha, assim. Então, ou foi com uma clínica e depois a gente criou meio que um centro de cursos lá, pequeno, sabe? A gente dava cursos, palestras e tal. E aí, enfim, hoje eu estou ali, né? Sou um dos sócios do Fisioortopedia e da Tato, que são 2 startups de físio, e continuo com um pezinho na pesquisa nessa área, né? Toda a minha atuação é na área da dor crônica, principalmente musculoesquelética. Mas é engraçado porque hoje eu consigo ver, assim, olhando para trás, que desde sempre, eu sempre quis entrar na musculoesquelética, mas a minha história de ter tido um episódio de dor que foi persistente e
era refratário, não melhorava com nada, e essa aproximação que eu tive com o mundo da dor meio que moldou essa trajetória para um caminho não usual, sabe? Eu não fiz as formações clássicas que alguém na musculoesquelética fez, eu sempre fiquei muito na beirada da neuro, assim, e estudando a fundo essa parte da neurociência. Eu acho muito legal quando alguém vivencia alguma coisa na infância e aí segue esse caminho, né? Geralmente quem pratica esporte, já machucou alguma coisa, vem pra fisioterapia, né? Foi exatamente isso. Porque a pessoa enxerga a profissão diferente, né? Como é que foi essa lesão? Eu era atleta na época federal de taekwondo e eu tive várias lesões, né? Entorse de tornozelo, lesões musculares, mas teve uma lesão específica que eu tive, que foi um estiramento assim bem severo de posterior de coxa, que eu lembro que até o médico entrou na discussão na época, assim, eu tinha uns 16, 17 anos, se eu ia ter que fazer enxerto de cadáver ou não, porque foi uma lesão muito extensa. Eu tava para fazer, assim, era um contexto super motivacional para mim, porque eu tava me preparando para o exame de faixa preta na época, sabe? Aí veio aquela barreira, tipo, você não pode mais voltar a treinar, você não vai mais fazer. Então, eu tive uma reabilitação na época que eu diria que foi boa, porque eu voltei a ser funcional, eu consegui fazer o exame, continuei no esporte, mas eu fiquei com uma dor persistente nessa região, assim, então acabei evoluindo para ter hipersensibilidade no começo, quando eu usava a musculatura, então no treino eu sentia um pouco de sensibilidade, mas depois começou a piorar, assim, ela ficou mais difusa, começou a amplificar em termos de pegar mais área, e começou a incomodar para, por exemplo, o contato da cadeira, né, ficar sentado muito tempo, então na faculdade eu sentia isso, e aí em dado momento começou a ficar mais generalizado, comecei a sentir uma dor meio difusa, assim, lombar, torácica, enfim, ela ficou mais espalhada e aí nessa época ela me acompanhava. Não se falava sobre isso também, né? Não se falava. Na faculdade, por exemplo, você deve ter tentado de tudo, né? Terapia manual, manipulação, tudo. Tudo que ensinavam a gente tentava aplicar e aquilo, eu ia sentindo em algumas coisas, literalmente um alívio de curto prazo, mas depois voltava. E muitas das coisas que na época eu tive eram visões assim, muito voltadas para eu ficar tentando me corrigir, monitorar aquela dor. Só que eu percebi que isso, na verdade, quase que assim, me tornou hipervigilante com aqueles sintomas, sabe? Você piorava. Tudo que eu fazia, eu ficava em função daquilo, tentando achar posição, e isso atrapalhou, né? Enfim, concentração, mas assim, gerou muito sofrimento, né? Incapacidade, eu diria que não tanto, porque eu não deixei de fazer nada por conta daquilo, mas me acompanhou em quase toda a trajetória da graduação. E aí eu consegui meio que entender isso melhor depois que eu tive essa experiência de ver pacientes em situações muito piores que eu e ver que eles conseguiam ter melhora clínica com outras visões de abordagem, assim, né? Olhando para outros aspectos relacionados ao estilo de vida, relacionados ao entendimento diferente sobre a dor. Isso funcionava para eles e isso meio que funcionou para mim também. Então, se eu, por exemplo, hoje não treinar, dormir mal, tiver uma semana de muito estresse, assim, eu provavelmente volto a sentir dor nessas regiões que eu tenho, mas hoje elas têm outro significado, controlam de outra forma, então hoje tem outra conotação aí. A hora que você entendeu e essa dor começou realmente a passar, assim, né, trazer para próximo do zero ali, hoje é zero. Quando você hoje faz tudo certinho, é zero. Hoje eu não tenho. Assim. Foi quando você começou após em dor? Eu diria que quando eu estava na especialização eu já estava bem. Mas foi nessa transição entre o final da graduação e o início da especialização e teve várias mudanças no meu estilo de vida naquela época, mas eu já, enfim, depois não me lembro mais, sabe? Depois talvez eu até tive algumas vezes, até tive algumas vezes, mas não me lembro mais tanto. Mas essa experiência marcou muito essa minha trajetória, porque nunca me largou esse interesse por estudar a neurociência dentro da musculoesquelética, sabe? Tentar entender esses aspectos dentro da musculoesquelética. E, de novo, toda a minha trajetória de estudo, na parte de stricto sensu, de mestrado, doutorado, minhas linhas de pesquisa, o que eu faço hoje tem muito a ver com isso. Assim, tudo que eu falo hoje é sobre essa temática específica. Né? E você tem propriedade para falar porque você sentiu na pele, né? Você sabe que tem como melhorar e não é uma manipulação que vai te ajudar. Sim. O complexo da dor é muito mais complexo, né, do que a gente costuma falar. A gente vai falar um pouquinho depois ainda sobre isso. Vamos voltar um pouquinho ali na sua história de clínicas. Você ainda tem a clínica? Não tenho mais. Vendeu? Antes da pandemia, eu me desliguei dessa empresa e a minha ideia, na verdade, era me dedicar 100% à pesquisa. Assim, que é engraçado porque
existe essa crença, ainda tem, eu acho que essa crença do triple A, né? Que é o clínico, o profissional bom, é o que clinica, dá aula e faz pesquisa. Tem um pouco disso, assim, pelo menos na minha época tinha disso, né? E é isso, mas eu queria ir para pesquisa, eu sempre quis ficar mais na pesquisa. Eu tinha acabado o doutorado já, e aí eu estava com a ideia de fazer um pós-doutorado, talvez fora, mas eu queria achar algum jeito de ir de cabeça nessa área, né? E aí surgiu o convite do Lucas e do Leandro que falou aqui, pra gente começar esse projeto que virou o Fisiortopedia. Então eu nem fiquei muito tempo com esse plano, sabe? Eu saí, aí eu tava meio que entendendo o que ia acontecer e a gente já começou o Fisiortopedia. Isso foi resolvido o quê? Numa conversa de bar? Foi, basicamente, né? As ideias geniais vêm de uma conversa de bar. Mas foi literalmente nesse caso. Eu acredito. Mas como que foi esse processo de estruturar o Fisiortopedia, assim, no começo? Porque você não tinha tido experiência com isso, né? Claro, você tinha dado aulas, mas presenciais, talvez online, mas nada de gravar. Você tinha vergonha? Como é que foi? A gente até já tinha gravado algumas coisas para a outra iniciativa, porque hoje nós somos 4 sócios, né? Mas na época a gente éramos em 3. E um dos nossos sócios, que é o Lucas Neri, ele é fisioterapeuta também, mas ele é o cara do marketing digital, né? Ele é um cara que, para mim, é o que mais entende de marketing que eu conheço, é ele, assim. Ele já teve uma startup antes, o Fisiortopedia, chamada Fisioplay, que era uma startup voltada para estudantes de fisioterapia. A ideia era fazer uma plataforma que abordasse todos os temas relevantes para o estudante. Então ele já tinha muita experiência de marketing, de gravação, ele já trouxe isso, assim. Só que ele entendeu ao longo do tempo que o estudante, apesar de ter essa dor de querer estudar também, tem uma série de dificuldades financeiras e o negócio não tracionava quanto ele esperava. Então ele pegou esse conhecimento dele e trouxe para o projeto do Fisiortopedia. Então, assim, eu já tinha algumas experiências de gravação, mas é diferente. Estava até comentando aqui antes, né, do episódio, é muito diferente produzir conteúdo em escala, em massa, assim. Uma coisa é dar um curso, dar uma aula ou outra, mas a gente realmente ter... Antes eram eu e o Leandro que a gente produzia quase tudo, mas hoje a gente tem um corpo, né, de profissionais que nos ajuda, sendo produtores de conteúdo, ou host de podcast, produtores de vídeo, enfim. Mas naquela época éramos nós só, né? Então isso foi um desafio, porque uma coisa é você falar o que você sabe, outra coisa é você criar uma rotina de pegar um assunto, ir na literatura, bolar um conteúdo, transformar isso em alguma coisa, uma pílula de conhecimento, ou em alguma coisa que você possa gravar em cima. Então teve vários desafios, mas acho que esses não foram os piores, assim, porque a gente já sabia meio o que fazer, dar aula, sabe? Eu acho que foi construir um negócio mesmo. Esse foi um desafio maior nosso. E isso de produzir conteúdo em escala é muito difícil, porque não sei se vocês aí produzem conteúdo, gente, mas uma hora parece que acaba, né? Você fala agora do que eu vou falar? Já falei de tudo. Vou falar da mesma coisa de uma forma diferente, talvez, né? Acaba faltando. E a minha irmã, ela faz doutorado, né? Então ela dá aula. Então eu via, assim, ela falava assim, não sei por que você acha tão difícil. Eu falei assim, não, mas é porque assim, vamos lá. O professor, às vezes, de faculdade, monta uma aula e ele vai atualizando aquela aula ao longo do tempo. Sim. Não fica mudando a aula toda hora, né? E no Instagram, conteúdo assim de marketing, toda hora alguma coisa nova. Para quem tem plataforma, por exemplo, alguma hora você precisa trazer um artigo novo, um conteúdo para ser discutido no podcast. E é muito cansativo, né? Mas é muito legal. É legal porque a gente acaba atingindo uma outra proporção, né? Muito mais pessoas e se acaba interagindo. Isso eu senti muito nos primeiros cursos online ao vivo que eu dei. Quando você vai lá, eu tinha muita experiência de dar curso, assim, de final de semana, dar palestra em congresso. Mas o curso de final de semana eu acho que é um exemplo disso. Assim, você vai num lugar e são pessoas daquela região. Então, você vai e tem pessoas com vivências muito parecidas. Porque eles moram naquela cidade ou próximo daquilo. É super interessante para o palestrante que está indo lá, porque você vê outra realidade, você se imerge em outra realidade. Mas para quem está assistindo, ele está vendo pessoas que têm as mesmas dificuldades que ele, ou coisas muito parecidas, vivências muito parecidas. Mas quando você começa a dar cursos online ao vivo, essa foi a mais loucura, assim. As primeiras turmas tinha gente de Portugal, brasileiro que estava morando nos Estados Unidos, gente de tudo que é canto do Brasil, e aí você vê que as dificuldades, as dores do dia a dia são diferentes. E aí, dessa troca, eu comecei a ver que foi a primeira vez que eu comecei a perceber que
a troca entre os colegas também gerava valor. Né? Porque é uma coisa que no presencial, todo mundo estava ali para discutir, mas para ver, absorver do facilitador, que estava ali para trazer algo. Né? E não do colega, né? Não tinha um peer learning ali da pessoa que estava com você. Mas o online, ele permite que a gente aprenda por causa dessa troca de experiências. Né? E isso é uma coisa muito legal. Assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nem se dá conta hoje, mas você está numa mesma sala assistindo um evento com alguém, sei lá, está aqui em Campinas, mas tem alguém de São Paulo, do Espírito Santo, do Rio, da Bahia, lá, né, de Manaus, do Rio Grande do Sul, todo mundo ali juntos, de realidades completamente diferentes. Isso só ia ter num evento, num grande congresso, né? Sim. Não era uma coisa do dia a dia, assim. E eu acho que no online o pessoal comenta muito mais sobre a aula, né? Porque às vezes no presencial a pessoa fica ali tímida, ela não quer ou fazer uma pergunta, e eu acho que tem muito mais pergunta no online. Eu vejo o pessoal batendo papo, discutindo, às vezes um faz a pergunta enquanto você está dando aula ali, o outro já respondeu sua pergunta. Assim, não, Ana, não é isso aí não, que ele está falando, é super legal. E você, quando era criança, acha que já tinha essa veia empreendedora? Vendia suco de limão na frente de casa? Aquela história, né, clássica do empreendedor. Não. Eu nunca... É que é engraçado que, pra mim, eu acho que pra muitos, o empreendedorismo ele bate meio que diferente, assim. Porque eu nunca pensei em ser empreendedor. Assim, se você falar com pessoas que são amigos meus de faculdade, hoje a gente se encontra e tal, e aqueles encontros, né, de 10, 15 anos de formato, sabe? Aqueles encontros... Acho que minha turma nunca vai se encontrar, gente. Ninguém se gosta. Olha, então, se alguém tá assistindo aqui, acho que ela acabou de dar a deixa. Ninguém nunca mais falou no grupo, sabe? Tipo assim, ninguém. Eu falei, eu acho que minha turma não vai ter isso. Bom, a gente tem que mandar uma mensagem no grupo, então. Eu vou mandar aqui, vai, galera. Mas é engraçado porque todos me viram muito como alguém meio acadêmico. Eu sempre tive esse tino, assim, sabe? Gostava de estudar, era curioso, gostava de pesquisa. Eu fiz iniciação científica, eu fiquei sempre nesse meio, assim, eu nunca saí desse meio. E o empreendedorismo, para mim, ele sempre nasceu porque o que eu queria, o que eu via que a literatura respaldava, o que eu via que era um caminho, não era implementado. E aí eu tentava achar forma de implementar. E aquilo acabava virando um negócio. Então, eu sempre percebi isso, assim, sabe? Hoje se você me perguntar, tipo, como é que eu me vejo como pesquisador. Mas, para mim, empreendedorismo é uma grande pesquisa de implementação. É você olhar uma dor que existe e você achar formas de entender qual é o melhor caminho para você trazer aquela solução, né? Na nossa área, isso é muito de cunho técnico-científico. Então, você vai trazer coisas que supostamente são validadas, né? Então, o empreendedorismo para mim sempre foi isso, assim, era um jeito de meio que pegar as coisas que eu via que a ciência já trazia e tentar colocar aquilo no mundo, assim, real, sabe? Então, eu nunca tive essa cabeça de ser, nossa, quero fazer um negócio porque eu gosto da ideia do negócio. E nem hoje eu acho que a gente tem, nenhum dos meus sócios tem isso hoje. Então é engraçado porque hoje, muito no meio das startups, né, convivendo muito nesse meio de inovação de startups, eu vejo que a maior parte dos founders de startups, eles na verdade não têm esse tino, assim. Nenhum deles fala, nossa, eu queria muito abrir um negócio. Eles simplesmente eram pessoas de uma área, inquietos, que perceberam uma grande dor e meio que tentaram fazer algo que teve valor e isso se transformou num negócio, assim, sabe? E deu super certo, né? Às vezes não, né? Nem sempre. Sim, a taxa de falha de startups, por exemplo, é de 80% em 2 anos, então a maioria não dá. Mas o processo, né? A gente está vivendo no Brasil hoje, por exemplo, um momento onde a gente tem os primeiros empreendedores de segunda, terceira linha. São pessoas que já estão no segundo, terceiro negócio, assim. E isso, você vê a diferença de maturidade, né? Tipo, de quem já passou por um negócio. Então, assim, para mim, o empreendedor é um grande implementador. Eu acho que é isso. É uma pessoa que vai lá, consegue entender dores que existem hoje no mercado e traz soluções. Na nossa área, elas vão acabar sendo implementação de ciência na prática, a maior parte das vezes, né? Isso é bom, isso é muito bom. Eu acho que a última pessoa que teve aqui, se não me engano, foi a Gisela Miyamoto, né? A Gi lá faz coisas com vocês também, às vezes? Sim, a gente é parceiro, colaborador num grupo da USP, né? Ela faz pós-doc lá, eu também colaboro, né? Como pesquisador associado lá. Mas, enfim, uma pesquisa muito custo-efetividade, ela pesquisa várias coisas. E ela fala muito sobre isso, né? De implementar, que eu acho que é o que falta muito. Faz muita pesquisa, falta realmente colocar em prática, né? Faz quantos anos que vocês abriram realmente o Fiz em Ortopedia? A gente começou o projeto, o planejamento dele em 2018.
metade de 2018 e aí começou a implementação em 2019. Então, vamos fazer, desde que realmente existe a empresa, 4 anos e meio. Assim, vai. Então já passaram da taxa de 2 anos, agora já deu certo. Passamos da taxa de 2 anos, E a Tato funciona como? A Tato, o que a gente foi percebendo, para a gente sempre foi muito claro que o nosso objetivo, o nosso propósito era tentar endereçar o cuidado de pessoas com dor musculoesquelética no Brasil. Então, assim, os 4 hoje sócios do Fisiortopedia também, que a gente criou, na verdade, depois que a Tato foi criada, em 2021 a gente criou uma holding. E essa holding, que chama Grupo Operador, ela administra essas 2 startups e outros projetos que a gente vai tentando criar para solucionar ou atingir esse propósito. Então, a gente sempre se incomodou, ou porque um era clínico, o outro era pesquisador, o outro dava aula, com a baixíssima qualidade assistencial da fisioterapia. Assim. A gente olhava, né, eu lembro que eu olhava os estudos, eu entendia o problema da dor musculoesquelética no Brasil. Tipo, dor de coluna é a doença mais incapacitante do Brasil, a mais cara do Brasil. E quando você vai entender esse problema, você vê que vários são os fatores associados com ele. A baixíssima coordenação, a inexistência de coordenação de cuidado desse paciente do sistema de saúde é um desses problemas. Literalmente vai caminhando pelo sistema de saúde e, no geral, por uma trajetória ruim, assim, de excesso de exames, diagnósticos, tratamentos sem necessidade. E o pior, na verdade, é que hoje as abordagens mais custo-efetivas para gerar melhora clínica e gerar uma trajetória melhor para esse paciente estão na nossa alçada, estão na nossa área da física. Só que o fisioterapeuta do mundo, mas o brasileiro não é exceção, ele, na verdade, não... A maior parte... Tem um dado na literatura que traz que acho que 85% dos fisios brasileiros não recomendam, não se utilizam de abordagens baseadas em evidência para atender seus pacientes. Então, assim, você vê que é um problema. A baixa qualidade assistencial da fisioterapia é um problema. Quando você pega dor de coluna, um paciente com dor de coluna custa hoje, em média, R$500 mil para um operador de saúde. O custo com a fisioterapia é de 3%. Só que tem um potencial de evitar, pela literatura, 35% a 40% das cirurgias necessárias. Cada cirurgia custa mais ou menos 80 a 150 mil, dependendo, né, do que o paciente tem. Então, assim, está na nossa mão uma solução extremamente custo-efetiva. Né? E a gente queria endereçar esse problema e a gente começou pelo ensino. Fazia sentido para a gente. Nossa tese, assim, a visão do Fisiortopedia é tentar democratizar o acesso a conteúdos, capacitações, atualizações de qualidade nessa área para endereçar esse problema da dor. E o que acabou acontecendo com o projeto, na medida que ele avançou, foi que a gente começou a construir uma base muito grande de profissionais. A gente tinha, na época, acho que em 2021, eram mais ou menos 6 ou 7 mil físios ativos na nossa plataforma, consumindo alguns dos nossos produtos. E aí a gente começou a entrar em contato. Eu estava muito no meio da inovação e eu comecei a ser muito questionado por pessoas desse meio da inovação em saúde. Mas você não consegue se apoiar? Você tem uma rede capilarizada de profissionais ali que estão dentro da fisioterapia que são qualificados. Será que você não consegue se apoiar nessa rede para tentar propor uma solução nova, ou fazer algo a mais? E a Tato, ela veio como um spin-off do Fisiortopedia com essa tese, assim, de a gente conseguir, na verdade, a Tato é uma health tech hoje, né? E a ideia dela é se apoiar nessa rede de profissionais que a gente mesmo capacita em todo o Brasil e atualiza para a gente conseguir facilitar o acesso de pessoas com dor no Brasil a uma trajetória melhor de cuidado. A Tato hoje ela faz gestão e coordenação de cuidado e telereabilitação para pessoas com dor crônica, especialmente musculoesquelética, dentro do sistema de saúde suplementar. Então a gente ajuda operadores de saúde, na verdade, com base na trajetória ou consumo de serviço de saúde que ele tem hoje dentro do plano, a gente identifica pessoas com maior risco de ter uma trajetória ruim, a gente entra em contato com essas pessoas, com o time de gestor de saúde, a gente faz uma triagem e coordena o cuidado deles, né? Então essa pessoa tem um risco de ter red flag, a gente encaminha para o médico especialista, essa pessoa pode ter uma doença específica que merece melhor investigação, a gente encaminha para um profissional Y, essa pessoa tem uma dor lombar específica, por exemplo, a gente tenta colocá-la numa trajetória digital de cuidado, baseada em boas informações, em telereabilitação e em acompanhamento. Então hoje o que a gente faz na Tato é tentar fazer com que o fisioterapeuta seja o profissional de primeiro contato para esses pacientes, né? E a gente tem tido bons resultados. Hoje a gente tem grandes operadoras como clientes nossos na Tato, então já são 2 anos e meio de operação, assim, demorou muito para a gente entender exatamente para quem a gente ia abordar, ou qual segmento de mercado, porque a saúde é muito complexa no Brasil, muito fragmentada, muito difícil, assim, são muitos stakeholders que têm funções diferentes, aí um usa o serviço, o outro paga a conta, é uma coisa bem difícil.
Mas a gente percebeu isso, assim, na verdade, o mercado está ávido por profissionais qualificados da fisioterapia, só que eles não conseguem encontrar. E eles não sabem como encontrar, eles não conseguem encontrar, eles não sabem qualificar esses profissionais. E hoje a gente vê isso, assim, com essas duas operações, a gente ainda está firme no nosso propósito de tentar transformar o cuidado das pessoas com dor, né? Seja indiretamente através das pessoas que estão se qualificando com a gente, no portal Fisioterapia, ou a gente mesmo, né, tentando trazer ou criar uma trajetória melhor para elas na Tato. Mas, assim, a ideia, são duas startups feitas por fisioterapeutas, né? Então, a ideia é muito tentar realmente mudar o papel do fisioterapeuta, assim, né? Acho que esse é o nosso core ali no dia a dia mesmo. Nossa, achei muito legal. Eu sabia, né, que tinha Tato, mas não sabia, assim, como que funcionava. Achei muito massa. Como que vocês fazem essa seleção? Não é o paciente que chega até vocês, é isso? Hoje não. Na verdade, a gente passou... Foi engraçado porque quando a gente criou o Fisioterapia, a gente chegar no que é chamado nesse meio da inovação de Product Market Fit, né, que é o produto encaixar no mercado. Ou seja, você criou algo que é valoroso, resolve a dor de alguém e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Isso, no geral, é o que as startups querem, né? Eles estão tentando descobrir isso. Porque elas não estão vendendo algo óbvio. Elas não estão vendendo algo que já existe, elas só, sabe, estão replicando bonito, diferente. Elas estão tentando criar algo novo, assim. Então, no geral, toda startup tem algo que, no começo, ainda não se sabe se aquela dor existe, se o que elas estão propondo resolve o problema, se como elas estão cobrando vai ser aceitável. Então, tem muitas incertezas, né? Mas o Fisioterapia, por a gente estar falando com físios, e nós sermos físios, a gente sempre teve experiência nessa área, a gente chegou muito rápido nesse Product Market Fit, assim. Então, o primeiro produto que a gente lançou, o primeiro lançamento que a gente fez, eu lembro até hoje, assim, eu e o Leandro, a gente gravou os primeiros módulos e a gente falou, olha, se a gente lançar e ninguém quiser comprar, beleza, só a gente que gravou e tal. Sim. Mas a gente tinha bolado um aperfeiçoamento na época, que era para a gente trazer grandes professores da musculoesquelética. E a ideia é que o físico que comprasse, ele conseguiria aprender, por exemplo, o ombro com a Ana Maria Siriani, que é uma grande pesquisadora no assunto, membro inferior com a Naira, entender? A coluna com grandes experts. Então, a ideia era trazer assim, grandes pessoas de vários lugares do Brasil num produto que quem consumisse ia poder entender o estado da arte ali, né? E a gente lançou com 2 módulos gravados de 14 e vendeu. E a gente falou, beleza, agora que vendeu, a gente vai ter que gravar o resto. Mas assim, foi muito rápido pra gente, sabe? Era meio que quase aquele gut feeling, assim, aquela coisa que a gente sabia que era por ali o negócio. Mas na Tato demorou 1 ano e meio pra gente chegar nisso, assim. A gente começou primeiro tentando validar se as pessoas estavam dispostas a atendidas online com físio. Com dor, assim, né? Com dor. Porque existe evidência na literatura de boa qualidade, né? Tem trials, inclusive, de não inferioridade, ou seja, a gente tem trials até com coisas mais agudas, né? Por exemplo, pós-operatório de artroplastia total de quadril e joelho. Tem trials de não inferioridade mostrando que a reabilitação presencial é tão eficaz quanto a telereabilitação. Ou, na verdade, a telereabilitação é tão eficaz quanto a reabilitação presencial, baseada em evidências para essa população. Só que a telereabilitação é muito mais custo-efetiva. Então, assim, um paciente que até ontem a gente ia falar, não dá para atender online, a literatura tem mostrado que não apenas dá, como você consegue gerar resultados muito parecidos e gerar muita economia. Quando você olha só para essa dinâmica do atendimento, né? O custo que o paciente tem com deslocamento, o custo do espaço físico que o fisioterapeuta tem, Sim. versus o custo de fazer um teleatendimento. Mas a gente não sabia se culturalmente as pessoas iam topar ser atendidas, né? Então a gente começou fazendo um grande MVP, né? Um produto mínimo viável. A gente entrou em 3 empresas em 2021, assim, no ápice do lockdown. A gente entrou na Local Web, na Allianz, que é a seguradora, e na Infracommerce. E a gente mapeou a empresa inteira, identificou 1.200 pessoas com dor musculoesquelética crônica, no caso. E a gente cuidou dessas 1.200 pessoas online, por 6 meses. A gente fez mais ou menos 3.500 atendimentos com essas pessoas, de telereabilitação síncrona, e a gente telemonitorou elas também, ou seja, o gestor de saúde entrava em contato com elas, para entender se elas continuavam bem pós-alta. Foi uma linha de cuidado digital de 6 meses. E a gente se surpreendeu porque a gente teve um baita engajamento, né? Acho que 93% das pessoas, se eu não me engano, que começaram o tratamento, a linha de cuidado, foram até o final, ficaram com a gente. Nossa, é bastante. É muita gente, assim. É bastante. Uma média de sessões para alta da fisio de 5,5 sessões, e a melhora clínica de dor e função batia ali 80%, mais ou menos. Então teve um resultado muito bom. E
Mas o ponto é esse, assim, por que a saúde é mais difícil? Porque normalmente quem usa não é quem paga a conta. Quando a gente tentou colocar esse produto no mercado, a gente começou a tentar vender para RH de empresa, por exemplo. Mas o RH falava, poxa, eu estou estrangulado de custo, eu já pago, o meu segundo custo depois do salário é o plano de saúde, que está reajustando na pandemia 30% ao ano. Não tem como eu ter outra linha de cuidado. Aí depois a gente tentava vender para várias empresas, a gente tentou outro modelo, que era entrar com um benefício corporativo. A gente fechava um contato com o RH e vendia para os colaboradores a um preço mais acessível. A gente conseguiu, mas não tracionou o que a gente esperava. Então a gente ficou 1 ano e meio, basicamente testando vários modelos. Vamos falar com um cartão de benefício, com a VR, um dos nossos sócios da VR. Vamos tentar usar a VR e distribuir via VR, porque saiu uma lei que pode ser, hoje ela está valendo, né? Pode-se pagar saúde com um benefício flexível. Que legal. Então, hoje pode pagar fisioterapia com VR, pode pagar com qualquer outro, né? Flash, enfim, qualquer um desses cartões de benefício. Mas não funcionou, nenhum desses funcionou. E na época foi engraçado porque a gente estava se inscrevendo em várias premiações de inovação e a gente começou a ganhar essas inovações, porque todo mundo fala assim, caramba, tem uns caras fazendo fisioterapia online, como que eles fazem isso, né? Que doideira fazer choquinho online, né? Essa visão que a galera tem. Conecta o seu fone de ouvido no computador e põe no corpo. Era uma coisa louca na cabeça das pessoas. Sim. Isso chamou atenção, assim. E a gente começou a entrar no radar. A gente ganhou vários prêmios em 2021 para 2022. A gente ganhou prêmio... Tem um prêmio que chama 100 Startups to Watch, do Pequenas Empresas Grandes Negócios. A gente ficou nos top de saúde, como as 100 startups mais promissoras do Brasil. A gente ganhou um prêmio de Health Tech mais inovadora do Brasil pela DASA e da Veja Saúde. A gente ganhou... Tem um outro prêmio que é tipo um Oscar das startups, que é o top 100 startups do Brasil. A gente ganhou, né? Ficamos como top 10 na categoria de saúde também. Então, isso começou a chamar atenção. Né? Olha, tem uma startup de fisioterapia. Tem uma startup específica, não tinha nenhuma no Brasil. Específica em dor musculoesquelética. E aí isso fez com que... A gente já tinha falado com operadora, só que é muito demorado. E aí isso fez com que algumas pessoas de dentro das operadoras começassem a vir entender o que a gente fazia. E desses papos surgiram nossos primeiros clientes operadoras de saúde. Então a gente ficou muito tempo testando vários modelos de negócio. Assim, a gente pode tentar conectar fisioterapeutas com pacientes, o paciente que vem, tipo uma plataforma. Sim. Nenhum deles pegou, nenhum deles parou de pé. Então esse que é o maluco, né? A dor existe, ou seja, as pessoas precisam de um atendimento de qualidade. As pessoas, o RH hoje toma ou gasta muito com convênio porque usa-se muito convênio por questões musculoesqueléticas. O principal motivo de custo hoje dentro das operadoras. Então, existe um problema, a dor existe para o RH, existe para a operadora, existe para o paciente, mas quem pagar a conta é o desafio na saúde. Descobrir quem vai pagar essa conta. E a gente descobriu que quem estava disposto a pagar essa conta era a operadora de saúde e, mais especificamente, o serviço de atenção primária à saúde das operadoras. Não a rede credenciada, que é onde normalmente a gente conversa. Né? Então, hoje, literalmente, o paciente não paga a conta. Hoje, o paciente ele é contactado por uns nossos gestores, porque ele fez uma ressonância magnética, ou porque ele passou no médico especialista. Ele simplesmente, a gente, com base no padrão de utilização, identifica que ele está numa trajetória com risco de ele entrar numa trajetória ruim. Que loucura. E aí a gente acha ele assim, entendeu? Então, ele está literalmente batendo em pronto-socorro a cada crise, ele está fazendo ressonância magnética para uma condição de coluna ou para outras condições, indo frequentemente a um ortopedista ou algum tipo de especialidade. Isso tudo a gente vai usando para qualificar esse lead. Entendeu? E aí vocês falam, a gente é da Trato, entramos em contato porque o hospital ou o médico, né, passa, a operadora, né, passou. E eu acho que acaba gerando até uma conexão, porque eu acredito que o paciente se sinta cuidado, né? Isso deu uma surpresa, foi bastante surpresa, na verdade, pra gente, porque eu não atendo telefone, por exemplo. Eu também não, jamais. É golpe. Me manda um WhatsApp. É golpe toda hora, né? Aquela ligação de empresa que quer saber que hora que você atende para vender teu lead. Sim. Então, assim, a gente surpreendeu porque as pessoas acolhem muito bem. Por exemplo, a gente tem uma triagem, que a gente criou uma triagem baseada nos melhores guias de prática clínica para uma segurança nossa e do paciente, para a gente poder coordenar o cuidado. Eu quero identificar o red flag, excluir patologia grave e identificar se esse paciente também tem uma patologia específica que eu preciso indicar para alguém, ou ele pode vir direto para a gente. A gente tinha escopado, isso era para durar 10 minutos, mas isso dura 45, 50, porque é a primeira vez, os pacientes todos falam isso para a gente quase, nossa, é a primeira vez que dentro dessa operadora alguém me escutou por tanto tempo, assim.
Então eles se sentem acolhidos, eles se sentem cuidados, eles se sentem direcionados. E hoje, cada paciente que entra, ele é elegível para uma linha de cuidado, a gente tem 2 pessoas, né? Tem um gestor de saúde, que é um físio também, da nossa equipe, que fica responsável pela trajetória desse paciente. Então, se o paciente tem que ir no médico especialista, é o físio nosso que marca o médico na rede e ele entra em contato depois para saber como é que foi, para coletar os dados que precisa. Se ele teve alta, com plano de alta, esse gestor ele vai entrando em contato periodicamente para entender como está sendo, precisa de alguma adaptação, se ele está conseguindo lidar bem com a queixa dele. Isso criou um vínculo muito interessante, assim, porque a gente percebeu que os pacientes, na verdade, eles queriam ser direcionados. As pessoas não consomem saúde como elas compram um hambúrguer no iFood, sabe? Ah, nossa, agora eu vou testar aquela pizzaria nova lá, aquela hamburgueria. As pessoas, elas só consomem saúde como elas consomem qualquer outra coisa, tipo, né, commodity, porque elas não têm outra forma. A gente começou a perceber isso. Quando elas são direcionadas, elas querem saber qual que é o melhor prestador para elas irem. Sim. Elas querem saber se elas têm ou não que fazer uma ressonância. Só que ninguém fala isso para elas. Elas vão pingando onde elas acham que dá para ir e vão fazendo, assim. Então a gente teve uma adesão muito maior do que a gente imaginava quando a gente começou a executar, né, fazer a operação funcionar mesmo. E isso é o mais interessante, assim. Hoje a gente faz questão de falar que o nosso gestor é um fisioterapeuta, porque é muito diferente isso. Os gestores de saúde normalmente são enfermeiros, eles não conseguem avaliar tecnicamente o paciente, sabe? Ah, ele está fazendo fisio na rede, o gestor consegue avaliar se aquele tratamento é ou não baseado em evidências. Então, assim, tem sido uma experiência muito interessante entender como funciona esse mercado de saúde brasileiro, super complexo, fragmentado, quais são os players que fazem sentido, né, que estão ali envolvidos com esse problema. Mas o mais interessante ainda foi ver isso, assim, o paciente, na verdade, ele é o que está solto, é o que está, né, ele deveria ser o centro, mas ele literalmente é o que está solto. Então, quando você faz uma iniciativa focada nele, de fato centrada nele, a gente percebe uma adesão gigantesca, assim, dos pacientes. A gente não esperava ter a adesão que a gente tem hoje nas linhas de cuidados. Eu achei muito massa. Eu não conhecia, assim, a fundo. Eu senti e entendi que o paciente com certeza se sente cuidado. Porque é isso, né? A gente vai no médico, vai lá, faz uma ressonância. E agora? Agora você vai procurar um fisioterapeuta. Qual? Vai na rede. Vai no convênio. Aí dá errado no convênio, porque muitas vezes a gente sabe como é que funciona, né? Uma taxa vai funcionar, a outra não. Aí agora vou tentar um outro. Então eu acho que assim ele se sente realmente abraçado, acolhido. Sim. Alguém se importando com aquela dor dele, porque a gente sabe também como que é esse bate-papo com o médico, que às vezes, né, fala como se a sua dor não importasse, né? E, vai lá fazer um exame. Ou, não é nada, não. Quantos pacientes não, a gente percebeu uma quantidade gigantesca disso, porque um dos principais indicadores que a gente usa para predizer risco de cirurgia é a quantidade de vezes que esse paciente vai num pronto-socorro por dor. Então a gente percebeu que a frequência, por exemplo, a pessoa trava a lombar e vai para um pronto-socorro, sabe? Esse é uma pessoa totalmente desamparada, assim, né? Então a gente percebeu que essa pessoa, por exemplo, quando ela começa a entender e receber esse cuidado, ela entra em contato ativamente com o gestor dela, assim, tô com dúvida, será que eu posso fazer isso? Ela vai lá e fala com o gestor dela. Então isso é muito legal mesmo. Achei muito inovador, parabéns. Obrigado. Porque realmente na área da saúde faltam pessoas assim que têm uma ideia brilhante, genial, que vá resolver alguma coisa, né? Que não seja só uma venda. Eu acho que esse que é o difícil, que é o que eu estava falando da implementação, né? Porque a evidência sobre o melhor caminho para esses pacientes, ela já está disponível há muito tempo. Sim. A gente já tem, antes da pandemia, trabalhos ou ensaios clínicos com uma boa qualidade, mostrando a eficácia da telereabilitação, por exemplo. Mostrando a eficácia de procedimentos presenciais, são eficazes, outros que não são recomendados, porque não parecem ter efeito clínico. Mas hoje eu vejo isso, assim, o que me ensinou esse meio da startup, porque a grande diferença de ter uma clínica é bem diferente, uma clínica e startup, sabe, em termos de gestão, porque na clínica você vende algo que resolve uma dor que existe, um problema que existe. Eu estou falando dor, mas é que não é literalmente a dor, né? É tipo um problema, uma dificuldade que existe. Você só tem que entender onde você vai oferecer para que público, onde você vai cobrar, mas todo mundo sabe o que é fisioterapia, né? Você não precisa explicar, você não precisa entender se as pessoas vão querer comprar, se elas vão usar. Já todo mundo entende o que é isso. Agora, a startup, ela tem muitas incertezas. E por isso que a maioria morre, na verdade. Porque não é só sobre ter boas ideias, né? É sobre você entender claramente que existe um problema,
para quem existe esse problema, quem vai pagar a conta. Na saúde isso é muito relevante. E você achar formas de criar uma solução e criar um modelo de negócio que consegue se encaixar no mercado de forma que quem tem um problema consiga comprar essa solução para resolver aquele problema. E esse é o desafio. Porque quando as startups conseguem chegar nisso, no geral, é o momento que elas criaram algo novo mesmo. Assim. Então, sei lá, até 10 anos atrás era impensável entrar no carro de um estranho. De repente, hoje, eu em São Paulo não uso carro. Só Uber. É Uber e metrô assim, que eu uso em São Paulo. É impensável para mim não ter uma plataforma de transporte. Tipo, sei lá, como é que eu vou fazer? Tem que ir num ponto de táxi? Táxi, né? Você jura, né? Você jura que eu tenho que ir lá? Então, assim, eu acho que isso que é interessante e para mim é isso que eu brinco, que eu gosto de pensar que é o lado pesquisador, sabe? Porque, por exemplo, esse 1 ano e meio de validação da Tato, e hoje eu estou até conversando com você de um produto novo, fiz uma ortopedia para clínicas, especialmente que a gente está criando, é um estudo, é uma pesquisa. A gente tem hipóteses, a gente cria um conceitual teórico de quem é a pessoa que a gente quer, o cliente, quais as dificuldades que ele tem, e com base nisso a gente cria hipóteses do tipo, será que esse segmento de mercado tem essa dor mesmo, tem essa dificuldade? Será que uma solução que resolveria isso seria comprada, né? As pessoas queriam comprar, e você vai testando, fazendo vários experimentos para testar. Assim. É uma grande pesquisa, né, na verdade. No fim acabou onde você queria estar, né? Fazendo pesquisa. Eu me vejo como pesquisador, para mim é fazer uma grande pesquisa. Agora a gente vai para um quadro que se chama Perguntas do Público. A gente abre aí para o pessoal no Instagram lá da Vol fazer umas perguntas para você. Legal. E aí, a nossa primeira... falando nisso, qual que é o seu Instagram? Meu é rafael.alight. Ele tem 9.999 seguidores, gente. Vamos seguir ele, vai bater 10 mil. Por favor. 9 mil, eu abri lá, falei, não é possível, 9.999. Por favor. Por que é tão difícil falar sobre a dor com os pacientes? Eu acho que é difícil falar sobre, talvez, a dor entre pacientes, entre profissionais, talvez pelo que se entende sobre o assunto, né? O que é a dor para as pessoas? Qual é o senso comum sobre isso? Como no geral, existe um entendimento na população e entre profissionais também, a maior parte dos profissionais que atendem pacientes com dor, de que a dor é simplesmente um sinal de que existe uma lesão ou algo errado no corpo. Nos casos onde isso não parece tão óbvio, tipo no entorse de tornozelo, isso é óbvio. Uma pessoa que caiu e fraturou o braço, isso é óbvio. Mas em casos onde isso não é tão óbvio, fica difícil de explicar, difícil de entender. Então, um paciente com fibromialgia, que relata uma dor de intensidade 9, numa escala EVA, mas que não tem um correlato funcional de um paciente que a gente entende que se tivesse uma alteração no corpo ia estar tendo, né? A pessoa não está mancando, não está ali tropeçando com inibição muscular, que não consegue usar, mas ela está falando que ela tem 9, é uma coisa que, se a gente estiver só usando esse entendimento de que dor é uma lesão, não faz sentido. Você pode investigar a vontade dessa pessoa, você não vai achar um correlato tecidual que explique essa dor dela. Eu acho que esse que é a dificuldade, né? Os pacientes, quando eles têm qualquer tipo de dor, eles acham que tem algo acontecendo lá, eles vão buscar profissionais para tentar identificar o que pode estar acontecendo lá. E nos casos de dor crônica, isso normalmente não vai bater, assim. E acho que essa é a dificuldade, né? Se você tem uma visão diferente sobre dor, como você faz com que essa pessoa vá contra o senso comum? Né? Como você faz com que ela, apesar de ter uma maletinha de exame de imagem que mostra que ela tem 10 hérnias na coluna, você faz ela entender que essa dor provavelmente não está relacionada a essa hérnia de disco. Né? Você tem que desafiar o sistema de crenças dela. E isso é muito difícil por si só, mas hoje eu vejo, essa é uma das coisas que eu ensino e falo, é que nós físicos temos muita dificuldade de fazer isso porque a gente não tem esse domínio. E não porque a gente não deveria fazer, mas porque a gente sempre entendeu dor de um jeito e abordou dor de um jeito, e hoje o entendimento de dor é outro. E, por exemplo, pouquíssimos físicos que eu conheço são formados em técnicas de comunicação terapêutica, entrevista motivacional, tem uma base técnica, sabem corrigir ou sabem usar de ferramentas validadas para ajudar o paciente a mudar essa crença, sabe? Então, eu acho que é difícil porque é uma crença amplamente difundida entre pessoas e pacientes e profissionais de saúde. E porque faltam recursos para o físio, assim, isso eu vejo assim, bem claro hoje para mim. Assim. Pouquíssimos têm um treinamento específico para fazer isso. Sabe? Hoje não tem como. Hoje acho que eu
consigo dizer, você com certeza consegue dizer que não tem como um fisioterapeuta não ter uma formação em dor, né? É difícil, não uma formação, um curso, né, uma especialização. Alguma abordagem, né? É até engraçado porque... Tudo bem que a faculdade está mudando, né, que na nossa época não teve. Mas você como professor, por exemplo, você foi, né? Não, mas hoje eu acho, assim, por exemplo, tem um estudo muito legal até, que já está até atualizado. Acho que ele tem uns 5 anos. Foi feito por colegas nossos aqui do Brasil, a professora Josimar de Santana, o Arthur Padão, o professor Felipe Reis, o Ney. E eles investigaram quantos cursos no Brasil, dos 1.144 cursos de graduação, quantos tem uma disciplina de dor. E acho que 3% tem, ou tinha na época. E não mudou muito a situação de lá para cá, assim. Então, o grande ponto é que a dor continua sendo ensinada dentro da musculoesquelética. Porque ainda se entende que a dor é um sinal de lesão. Então, a mesma pessoa da neuro, por exemplo, existe a dor é um diagnóstico, dor crônica é um diagnóstico hoje, é uma doença. Existem categorias de dor crônica hoje que são neuropáticas, dor crônica neuropática central, por exemplo. Mas a pessoa da neuro acha que a dor crônica é da musculoesquelética, porque é uma lesão musculoesquelética. Né? Então, assim... E a definição de dor, hoje a gente sabe, né? Para quem está assistindo e não sabe, você sabe de cor? Hoje a definição atual, né, que foi atualizada em 2020, é que dor é uma experiência desagradável, sensorial e emocional, associada com, ou que remete a algo associado com um dano tecidual real ou potencial. Que isso, homem da memória. Tradução, né? O Covid me afetou, mas nem tanto. É tudo um ou. Então não necessariamente está relacionada a um dano tecidual, né? Exato, exatamente. Eu acho que assim, ainda não se ensina isso na graduação. Bem, ainda não se ensina. E o que a gente vê, até no fisiortopedia, assim, a gente fala de musculoesquelética, mas tem uma vertical de dor forte, né? Eu sou uma das pessoas que está à frente dela. Mas, por exemplo, a gente tem uma especialização em dor. O que a gente percebe é que quem vem para esse curso são pessoas que eles já entenderam que dor é uma coisa diferente. Eles já entenderam que, eu tenho uma base da musculoesquelética, mas se eu quiser atender pessoas com dor crônica, talvez eu tenha que ter uma base aqui também, assim, sabe? Eu atendo pacientes com dor pélvica, ou, enfim, da área uroginecológica, mas se eu quiser atender uma dor pélvica crônica bem, eu preciso entender algumas coisas diferentes. Então a gente começou a perceber que as pessoas já entenderam que dor é diferente, né? É um mundo meio à parte, assim. Mas eu acho que nem todo mundo precisa de uma especialização, eu acho que precisa entender o fenômeno, entender o que a gente sabe hoje sobre dor, minimamente. Gerar no mínimo a curiosidade, né? Sim. Perfeito. Qual que você acha que é o próximo caminho do tratamento da dor crônica no Brasil? Tato. Eu acho que assim, tem vários níveis de análise para essa resposta, né? Se a gente for olhar para... A gente precisa de melhores intervenções para dor crônica. Hoje a dor crônica, de novo, é um diagnóstico, né? Desde o CID-11, em 2021, da implementação dele, a gente entende que a dor crônica é uma doença. Isso está ponto pacífico, assim. E tem vários subtipos de dor crônica, né? Então, a gente precisa entender melhor ainda o que caracteriza cada subtipo e quais tratamentos talvez respondam melhor. Por exemplo, estimulação magnética transcraniana, super promissora para alguns tipos de dor crônica e não para outros. Então, é super promissor para fibromialgia, por exemplo, dor crônica generalizada, síndrome da fadiga crônica, síndrome complexa de dor regional, mas para dor de coluna não funciona tão bem. Então, a gente precisa entender melhor dentro do que a gente já tem, para quem, eu acho que esse é um ponto. A gente precisa investigar algumas novas intervenções, então hoje a gente pode falar com uma certa segurança que simplesmente terapia manual e exercícios de controle motor não são mais o tratamento mais efetivo para dor de coluna crônica, né? O CFT já mostra isso para a gente. Trials de boa qualidade hoje, a qualidade de evidência ainda é moderada, mas mostrando que aparentemente o que a gente fazia até ontem já não é mais o melhor tratamento para os pacientes, em termos de função pelo menos. Então tem coisas a se descobrir. Agora, eu acho que quando a gente olha para o Brasil ou para qualquer outro país, a gente tem um problema seríssimo de implementação. Assim. Então, assim, se o que a gente já sabe que funciona fosse bem implementado, hoje provavelmente a gente teria outra situação. Mas, infelizmente, é o que a gente está falando, né? A trajetória dos pacientes com dor, seja no sistema privado de saúde ou no sistema público, ela é muito ruim, assim. Então, é um problema complexo, porque não adianta só a gente formar profissionais mais capacitados, não adianta só a gente esses profissionais entregarem melhores intervenções, se o sistema está funcionando de uma forma que favorece trajetórias de cuidado inadequadas, né? Desnecessárias. Então, eu diria que problemas complexos exigem respostas complexas, né? Sim. Tipo, não vai ser uma coisa só que vai resolver esse problema. Concordo.
E nossa última perguntinha é como é empreender na área educacional? Muitos obstáculos? Olha, eu estou enviesado porque eu acho que empreender na saúde é muito mais difícil que empreender na área educacional. Também. A gente conversou aqui sobre isso agora. Mas eu acho que tem alguns obstáculos importantes na área educacional. A gente enfrentou alguns deles. Hoje a gente não sente mais tanto isso, mas a gente sentiu. As pessoas na área educacional, a gente hoje percebe isso porque a gente passou por isso, mas isso não é o senso comum. Mas as pessoas consomem educação pelos motivos errados, na maior parte das vezes. Então, assim, por exemplo, a pessoa não consome, está mudando um pouco por vários motivos, não necessariamente para um lado bom, mas a pessoa mais apta a falar de um assunto não necessariamente é a pessoa que vai parecer ter um produto mais interessante quando a gente fala disso, né? Então, às vezes você vai ter aquela referência no assunto, aquela pessoa que é uma sumidade no assunto, mas ele trabalha numa instituição que não é tão de renome quanto a outra que tem um branding muito maior. Uhum. Então, assim, tanto a saúde tem disso também, mas na educação a gente percebe que o branding, ou seja, esse selo de qualidade atrelado à instituição, à pessoa que está, à autoridade mesmo, de quem está falando, às vezes é tão importante que às vezes pode fazer com que, mesmo que a instituição ou a pessoa tenha uma solução de ensino boa, ela não seja vista como algo que resolve o problema. Assim. Então, entra no que a gente chama de job to be done. Né? Quais são os motivos pelos quais as pessoas consomem ou contratam um produto? Essa é uma teoria de um professor de Harvard, que ele tinha a ideia de que as pessoas não compram coisas, elas contratam coisas para resolver problemas do seu dia a dia. Então, por que as pessoas contratam produtos de ensino? Por diversos motivos. O que a gente percebeu ao longo do tempo é que quando elas contratam produtos de ensino porque elas querem aprender ou ter um caminho, elas podem buscar esse conhecimento, mas elas querem ter um caminho mais fácil, porque elas estão vendo que elas têm bons facilitadores que estão ali. Isso normalmente é um jeito, não tem tanto obstáculo. Mas quando começa a ter outras coisas do tipo, ela quer porque o logo no jaleco daquilo, onde ela mora, isso impacta muito a visão que as pessoas vão ter de autoridade dela. Quando começa a entrar coisas como isso na jogada, e sempre entram, você começa a perceber que empreender na educação vai muito além de você olhar para o produto de ensino. Porque se você não tiver um branding forte, por exemplo, uma marca que é atrelada à qualidade, que é atrelada a uma coisa na saúde, na educação e saúde, que é atrelada a uma coisa de qualidade técnico-científica, não importa que o produto seja maravilhoso do ponto de vista de ensino, sabe? Uhum. As pessoas não vão consumir, assim. Então, não gera isso de precisar de um status. Os motivos mudam muito de pessoa para pessoa. A gente vê que, por exemplo, o job to be done, ou seja, o que faz um recém-formado contratar um serviço de capacitação, especificamente, né, capacitação, entendendo como a definição de capacitação, ele ser exposto a um produto, um processo que vai levá-lo de um ponto a outro. Né? Ele não está naquele ponto, naquele nível, ele vai ser levado até lá. E atualização como ele vai se manter num dado ponto, porque as evidências mudam, ele vai se refinando. O recém-formado tem uma insegurança muito grande por capacitação. Então, ele busca muito lugares que, ao mesmo tempo, vão dar um status para ele na carreira, mas que vão dar esse apoio da aquisição. Mas a gente vê, por exemplo, que as pessoas com mais tempo de formadas, elas não ligam tanto para isso. Então, elas realmente, tem muito aluno nosso que tem mais de 10 anos de formado, que entenderam que, olha, independente do logo, independente de quem está oferecendo, a gente tem um corpo de professores que são realmente referências e que vão trazer um conteúdo de uma forma que ele vai conseguir se atualizar. E isso é o suficiente para ele querer adquirir um produto. Uhum. Então, eu acho que o obstáculo de empreender na educação é tão grande quanto empreender em qualquer área, que é entender muito bem a persona e os motivos que fazem ela contratar um serviço. Porque às vezes você pode escopar um produto maravilhoso, só que não é por isso que as pessoas contratam aquilo, ou aquele tipo de serviço. E aí você não consegue vender. Eu acho que essa é uma mensagem aí para ficar na cabeça. Boa. Agora a gente vai entrar num quadro que se chama Você Se Lembra? Ele estava falando que antes, gente, que ele pegou Covid 3 vezes, que a memória tá meio falha, né? Pode ser que eu não lembre. Mas a gente não foi tão fundo, tá? Acho que a gente costuma voltar assim, um pouquinho no seu Instagram pra ver como é que era, como é que tava a sua vida antes, né? Mas você não tem tanto tempo de Instagram assim, ó. Olha aí. 2016, essa é a tua primeira foto. Olha aí. Eu lembro desse dia. Era um aniversário, eu acho, pela legenda. Aparentemente era um aniversário, eu lembro desse dia sim.
Tô com a minha esposa ali, alguns amigos nossos. Legal. Já era sua esposa? Nessa época não. Mas a gente já morava junto, né? Eu sempre tenho medo de pegar a foto de alguém aqui do nada. Não tá mais comigo. Não separamos, né? Separamos. Graças a Deus. Já você falou que tava namorando. Você casou em? A gente casou em 2018, mas a gente já morava junto nessa época. É o famoso test drive, né? É o test drive. É muito bom isso aí. Eu também tô fazendo test drive. Recomendo, né? Recomendo. E essa aqui dando uma aula em maio de 2016. Foi no HC essa aula, eu lembro dessa aula aí. Foi pra... Você não dá mais nenhuma aula, só essas online, assim, né? Mas não, presencial? Eu ainda sou vinculado a alguns lugares, eu mantive alguns vínculos, né? Um HC, um Einstein. Tem foto do Einstein aqui. A Santa Casa, o IoT e a Unifesp. Eu mantenho, e a UFSCar também. Vários, né? Eu tento manter, assim... Eu já dei muita aula de pós, muito curso, mas tem alguns lugares que eu faço questão de estar próximo, assim, porque eu gosto do projeto, porque eu gosto da instituição, e esses lugares eu ainda sou parte do corpo docente, né? Então, pra não afastar demais também, né? Também. Do que você faz, né? Então, ainda do HC ainda sou professor, né, no caso. Todo engomadinho, ó. Você viu? Eu achei uma foto pilateira. Olha aí. Dava aula de pilates? Não, essa era uma das nossas unidades da clínica. Algumas delas tinham misturado, né? Uma clínica com um pequeno estúdio, assim. Então essa era uma das nossas unidades, da época que eu tinha a rede de clínicas. Falei, será que ele já fez pilates? Olha, eu fiz curso uma vez, porque quando a gente foi abrir a rede, alguém tinha que ser o responsável técnico, né? Eu fiz a formação, mas eu nunca exerci, assim, nunca dei aula de pilates. Tinha que fazer, pô, de bom pra dor. Podia fazer. Tem evidência. Exato, tem evidência. Aqui já começou a mudar, né? Aqui já começou aí era uma um tanto de pandemia. postagens mais da empresa, né? Foi. Aí era no meio da pandemia. Tanto de aluno. Não me lembro se era um curso ou se era uma aula de pós nossa, do fisioterapia, mas aí já era especificamente online, né? Aí já estava bem mais online. Ó, e tem várias pessoas com a câmera ligada, a gente estava falando sobre isso, né? Ainda bem, não tinha ninguém tomando banho no meio. Às vezes a gente tem que exercer o mudo. O mutar vídeo ali, né? O desligar vídeo, acontece já aconteceu. O que foi a coisa mais engraçada que você já viu assim, em aula online? Eu já escutei um iFood. O interfone tocando, é o iFood. Nossa, isso é estatística, né? Quanto mais você dá, mais chance tem de acontecer algo muito bizarro. Algumas coisas que eu não posso falar, mas várias idas no banheiro, assim. A descarga? Não, a pessoa vai no banheiro com o celular, você entra na privada, você olhando, e tá vendo o celular. E às vezes o celular, acho que quando a pessoa tá, sei lá, no Zoom, antigamente, ela ficava numa daquelas telas que ela só via quem tava falando. E ela com a câmera ligada, né? Aconteceu várias vezes. Aí você tá... Teve uma vez... Imagina! Teve uma vez que eu tava dando aula no Einstein. Nossa, essa foi sinistra, assim. Tava dando aula no Einstein, tinha, sei lá, 80 alunos na sala, é uma pós-multi. Então tinha tudo, médico e tal, toda a classe. Tinha uns 80 na sala. E aí, atrás de mim, tinha uma pessoa, era híbrido, né? Tinha gente no Zoom. E eu parei de falar e puxei uma discussão, e aí eu desliguei o slide e deixei no modo galeria, assim, tipo essa foto pra galera se ver. E aí uma pessoa do modo galeria foi no banheiro. E tava com um negócio, porque eu que tava falando, então eu que tava pinado, eu que tava priorizado lá no Zoom. Mas tava com um negócio que tava automatizado, que quem falava puxava o rosto da pessoa. Sei. E a pessoa foi no banheiro com a câmera ligada e com o microfone aberto, assim. Meu Deus. E óbvio, né? Fez uma série de sons e ela era puxada, eu tava de costas. Você não tava vendo? Eu não tava vendo, eu não escutei, mas ela ficava sendo puxada pra tela, assim. Mas a aula tava gravada? Tava sendo gravada? Tava sendo... Não, tinha gente na minha frente na aula e aí, de repente, todo mundo tava na minha frente e falou assim... Aí o pessoal falando baixinho, assim, porque não queria escutar. Professor, desliga a câmera do fulano. Professor, aí o quê? Na hora que eu virei, aí a galera no chat falando assim, do Zoom, desliga a câmera, disse lá quem. Aí eu fui lá, montei a câmera dela, aí a menina, não sei o que aconteceu. Nunca mais voltou, né, propósito, eu nunca mais... Gente, aí acontece. Que aconteceu isso com você? Sinto muito. Acontece. Gente, que vergonha. Eu já achando que o iFood era, tipo assim, super engraçado. Tem coisa muito pior. É disso pra pior, assim. Não, pra pior eu só imagino coisa terrível. Exato. Que dó.
Gostei da furada aqui no podcast. Ai. Agora já mais próximo, ano passado. Foi. Essa também eu lembro. Quando que você começou a dar aula no Einstein? 2021, 20, 21. Você não acha super chique? Eu acho super chique. Eu gosto de lá. E é uma pós em dor, assim. O Einstein foi um dos primeiros lugares que eu comecei a dar aula para não fisioterapeutas, sobre dor. E esse foi um desafio, assim, porque quando você pega, tipo, nesse curso, hoje eu já tenho um pouco mais de rodagem, né? Mas, assim, quando você dá aula para físio, sempre rola backfire effect, né? Então, sempre você tá violando crenças e rola ali um momento, às vezes, de estresse, de alguém tentar entender ali junto com você, né? Mas assim, tem gente que se sente mais atacado, assim, às vezes quando Sim. você tá falando muito fundo sobre neurociência da dor e quebrando muitas crenças do terapeuta, né, do físio. Só que com físios, como eu consigo ter muito mais jogo para dar exemplo, para fazer a pessoa refletir de uma forma que ela não se sinta tão atacada. Mas o desafio a maior parte dos médicos que fazem cursos como esse são ortopedistas. Sim. Então, assim, e a minha aula é sempre uma das primeiras. E aí, assim, é muito backfire effect. Nossa, teve aula que era... Quebra-pau? Quebra-pau, assim. Sério? Quebra-pau de gente sair da sala, porque você... Mesmo com a evidência, você mostrando Não, que, ó, tá aqui... Olha, isso é uma recomendação da BMJ, né, mostrando que esse tipo de cirurgia não deve ser feita porque não há recomendação. E a explicação disso, e você vai entrando mais a fundo, e a pessoa... Então, assim, quando eu comecei lá foi um desafio, porque foi a primeira vez que eu comecei a falar com esse público. Eu lembro que até no começo era diferente, assim, sabe? Eu ia pra aula... Nervoso. Eu sempre fico um pouco... Pra mim, assim, eu me importo. Então, eu sempre fico preocupado. Sim. Que a aula vai ser boa, que a experiência vai ser boa. E isso faz com que eu me prepare, que eu reveja os slides, que eu tente trazer alguma coisa nova. Né? Você acaba tendo mais carinho, assim. E isso me preocupava um pouco mais, né? Então, eu me preparava muito mais para aulas assim. Hoje, enfim, já é mais rotina, mas o Einstein foi o primeiro lugar que eu comecei a mesmo falar. Hoje eu falo em outros lugares para médicos também, né? Hoje você já consegue dar mais exemplos. A forma de abordar, porque tem umas coisas que a gente... Você tem que ir mais suave. E, às vezes são alguns pontos, assim, que você vê que, assim, pro físio, eu sei onde vai doer. E aí, quando você... Eu não preciso bater direto lá, entendeu? Eu posso construir uma base para dar recurso para a pessoa começar ela mesma a questionar aquele ponto que dói. Isso tende a funcionar melhor, assim. Do que já ir direto. Do que falar que aquilo não é assim, né? E o médico não. O médico, eu demorei para conseguir entender quais são esses pontos que doem nele, sabe? Hoje eu entendo mais, aí eu consigo ter outro jogo ali. Mas eu acho super chique, tá? Esse foi um dia legal. A gente fez eu e o Léo, somos amigos há muito tempo, né? A gente fez uma aula junto, inclusive, lá no Einstein, que ele também é professor do curso. Sim. Conheço o Léo. E como que é pra você hoje ter, assim, você consegue se sentir bem-sucedido? Olha, eu acho que o conceito do que é ser bem-sucedido é amplo e muda ao longo do tempo, né? Tiveram momentos que, sei lá, pra mim ser bem-sucedido era ser reconhecido. Teve momentos e ser reconhecido, tipo, ser reconhecido, sabe? As pessoas te considerarem ou pensarem em você, ou você tá em lugares de destaque. Ser bem-sucedido já foi um negócio ser rentável, dar lucro, crescer muito. Hoje minhas medidas de sucesso mudaram, assim, sabe? Então, por exemplo, para mim ser bem-sucedido hoje é eu ser respeitado pelos meus pares. Então, eu olhar para professores, pesquisadores clínicos que eu respeito e essas pessoas me reconhecerem como uma pessoa que fala algo que vale a pena ser escutado, isso para mim é o que vale. Nossa, mas, sei lá, tem uma pessoa que tem 100 mil seguidores. Não importa. Para mim, as pessoas que têm senso crítico e conseguiriam, criticamente, entender se eu falo algo que vale, eu agrego ou não, se meus projetos têm valor ou não, essas pessoas me respeitarem, para mim é o que importa. Poxa, eu hoje ser convidado para eventos grandes eventos, assim, sabe, de renome, para mim, por profissionais que não só são da físio, assim, isso também é meio que um reconhecimento por pares, sabe? Mas acho que o principal ponto para mim de ser bem-sucedido, ou a visão do estar bem-sucedido, é conseguir gerar impacto. Então, a gente gosta, hoje, né, depois de muitas capacitações, eu entendo que a gente tem uma tese de impacto. Saúde e educação são impacto em si, mas a gente
gente não faz o que a gente faz só porque dá dinheiro, ou porque, enfim, é um negócio. A gente criou o que a gente criou e os projetos que a gente fez porque a gente identificou que existia um problema, tinham pessoas com dificuldade de acesso à informação de qualidade, que, consequentemente, davam um atendimento que poderia ser muito melhor para os seus pacientes. Existiam pacientes que precisavam de uma trajetória melhor de cuidado. O fisioterapeuta não é valorizado no nosso país. Então, a gente começou a perceber que talvez a gente conseguiria impactar essa situação, sabe? E hoje eu não acho que a gente é bem sucedido, assim. Eu acho que a gente consegue impactar, mas na minha cabeça ainda está muito longe do que eu gostaria de ver de impacto. Mas eu também hoje tenho uma visão, assim, muito cooperativa. Por exemplo, eu adoraria ter concorrentes na Tato. Porque eu acho que esse mercado precisa crescer muito ainda, assim, sabe? Então, assim, a gente sozinho, poxa, a gente vai conseguir até um ponto. Mas se a gente tiver outras boas empresas que estão tentando fazer a mesma coisa que a gente, e estão gerando valor, poxa, que bom. Que quer dizer que a gente talvez consiga crescer muito esse mercado. Então, não sei, minha visão mudou muito ao longo do tempo, sabe? Antes eu ficaria, não, a gente tem que ser a única empresa e a gente tem que ser a pessoa que fala disso, a referência tem que ser essa. Hoje, por exemplo, eu adoro conviver com outras pessoas que falam sobre dor, assim. O Léo é um grande amigo, por exemplo, e eu adoro ser amigo dele e gostar e ficar feliz pelo sucesso dele, ou do Leandro também, porque é mais uma pessoa que fala uma coisa que eu acredito, sabe? Então, sei lá, antes eu falaria assim, poxa, não, tem mais alguém falando que eu falo. Em algum momento talvez isso teria batido. Hoje não, eu fico feliz, porque a gente precisa de muita gente falando boas mensagens, né? Sim. Tem pouca gente ainda falando. Então, ao mesmo tempo que a minha métrica de ser o que é sucesso mudou, talvez a gente dê uma esticada nessa meta, porque a gente quer ir mais longe, né? Então, eu não me sinto bem sucedido, assim. Não estou onde eu gostaria de estar em termos de impacto, de crescimento. A gente quer chegar muito mais gente. Vai chegar. Sim, esperamos. Vai chegar. Gostei muito dos projetos, achei muito massa. Para encerrar, você quer falar alguma frase de impacto, assim, que você goste para aquela câmera lá? Não precisa ser uma frase, tá? Vou pensar. Encerramento. Eu tenho uma frase de impacto. Ó. Tem? É assim, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ó! Para os implementadores aí de plantão, nós precisamos de implementadores, de executores. Aí. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela sua participação, prazer. Gostei muito. Foi um prazer estar com você aqui aí, ó, gente. Sigam ele lá no Instagram, hein? Falta um. Quando esse vídeo for ao ar, eu quero que já esteja bem longe, hein? Vamos chamar o time. Vamos lá. Quanto mais pessoas souberem do projeto, mais ele é divulgado e melhor para a população, né? Com certeza. E aí, quem quiser também se candidatar para trabalhar na Tato, tem que fazer os cursos, hein, gente? Exato. Tem que estar no fisioterapia. Tem que estar no pré-requisito. fisioterapia. Então tem que estudar, né? Não é qualquer um. É isso. Obrigada, Rafa, por comparecer, por poder ter sua disponibilidade alterada para vir até aqui. Foi um prazer mesmo. Foi um grande prazer. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não se esqueçam aí de deixar vários comentários. Pode deixar perguntas aí que eu mando pra ele, tá bom? Deixe seu like aí também e clica no botãozinho lá de compartilhar para enviar para o máximo de pessoas que você acredita que precisam ver esse conteúdo. Um beijo para vocês. Até a próxima.